colocando aqui, primeiramente, os nossos recursos. É uma pequena parte, né? Ou seja, são os recursos que já estão em atividade. Então colocamos aqui o açaí, que hoje é uma das maiores fontes de renda aqui da região. Colocamos aqui, surgiu aqui a castanha, mas eu acredito que talvez fosse andiroba, porque nós não temos aqui a castanha do Pará, temos aqui a castanha da andiroba. A pesca também, que é uma das maiores atividades aqui do arquipélago, e também as ervas medicinais, que são tantas que a gente nem conhece, acredito que nem a quinta parte, mas temos muitos aqui na região. Temos também o mel. Em algumas comunidades a gente já produz mel, no caso a comunidade do Arraial, que produz em maior quantidade, e também temos outras comunidades. A madeira, a andiroba, o pracaxi, né, também, ele é bastante trabalhado aqui na região, isso artesanalmente, mas além disso aqui que nós colocamos, com certeza os outros grupos irão apresentar ainda mais. Então colocamos aqui como dificuldades, a nossa dificuldade, aqui está aqui a criação do búfalo. Por que a criação do búfalo? Com a criação do búfalo, nós hoje não temos mais, por exemplo, o peixe do mar, não temos mais aquele peixe de qualidade. Em algumas regiões a gente não consegue nem comer, por exemplo, tamatá, traíra, esse tipo de peixe aí, por conta da criação de búfalo desordenada. A energia, essa é a energia elétrica, até hoje já melhorou bastante, mas ainda precisamos melhorar em todas as comunidades. Assistência técnica. Assistência técnica, a gente sabe que ela existe, né? Tem na região para algumas áreas, mas para outras não tem. Por exemplo, para apicultura. Nós não temos técnicos de apicultura aqui no Arquipélago do Baí. Já tivemos, mas hoje nós não temos. Assim como em outras áreas. A falta de opção na hora de comercialização também é uma das dificuldades aqui dos produtores da região. A certificação dos produtos, mel, açaí, etc. Esta certificação, eu trabalhei aqui 3 anos à frente de uma cooperativa e nós não conseguimos certificar os produtos por conta de que o Ministério da Agricultura fez a visita nas nossas fábricas e a resposta que nos deram é que porque aqui é a área de várzea não se pode inspecionar, né? Poder fazer a inspeção dos produtos. E por isso ainda não conseguimos. E aí o projeto foi por água abaixo. Regularização de terras também é uma das dificuldades. Nós temos aqui algumas áreas demarcadas, algumas até com títulos, mas ainda falta muitas áreas a ser regularizadas. O escoamento da produção, o preço do produto. Hoje, atualmente, quem está sofrendo com isso aí são os produtores de açaí. Logo no início nós chegamos, não sei, eu não trabalho ainda com produção de açaí, mas tive pessoas que vendeu aqui a mais de R$100 um saco de açaí, de 4 latas. Hoje eu acredito que não chega a 50. Então, porque não tem opção. Transporte, mercado local. Mercado local não é suficiente para absorver toda a nossa produção. Falta de fiscalização dos órgãos públicos. Regulamentação da exploração da madeira. Também são problemas enfrentados na região. Sensibilização da importância dos nossos recursos. Nós sabemos que nós temos bastante recursos aqui naturais, mas muitos deles nós não sabemos como aproveitar, né? São estragados. Sugestões.
Curso de capacitação. Com certeza, curso de capacitação é preciso para que as comunidades possam se aperfeiçoar cada vez mais dentro de cada área de produção. Marketing dos seus produtos com a marca do Bailique. Sabemos que, como o Paulo colocou ontem, o nosso mel é um mel diferenciado, um mel de alta qualidade, mas até hoje nós não conseguimos, de fato, registrar essa marca. Por isso, a gente sofre com essas dificuldades. Acompanhamento técnico, transporte para as encomendas da produção, já colocamos ali em cima, para feiras. Nossa produção, nós tivemos aqui uma época que a gente tinha acesso até a feira de Macapá. Chegava, pegava os produtores, era com apoio do governo do estado, e chegava até lá e a gente podia vender. Hoje nós não temos acesso a esse mercado aí, a esse tipo de venda. Escola desenvolver seu papel social ambiental. Discutimos lá no grupo que essas orientações, essas capacitações, elas têm que surgir desde lá na sala de aula também, porque principalmente aqui a nossa escola mostra que tem como método socioambiental. Educação ambiental, sustentabilidade verde, é o que a nossa preocupação. Nós acreditamos que esse projeto, ele é uma preocupação do GTA juntamente com as comunidades, com o nosso futuro, com o futuro das gerações que vêm aí. Comunicação, água tratada, coleta de lixo. A nossa comunicação aqui é um pouco deficiente. Até hoje nós estamos lutando, acredito que as comunidades se mobilizaram para ver se conseguia para cá uma antena celular, o telefone móvel. Rádio comunitária, nós não temos hoje funcionando uma que seja da comunidade. Temos uma aí, mas que funciona através, sendo comandado por um grupo político que não, na verdade, não dá espaço às comunidades. Saúde pública, organização participativa das comunidades. A nossa saúde pública também, a gente enfrenta muitas dificuldades, principalmente com a questão do transporte de pacientes daqui para Macapá. Muitas vezes nós somos obrigados a levar pacientes daqui para Macapá em pequenas voadeiras, passando maior dificuldade, correndo risco para o paciente, quanto também para o condutor desta embarcação. Posto de combustível regular. Nós até hoje não temos aqui um posto de combustível onde a gente possa comprar esse combustível pelo um preço razoável. Existem as vendas que temos hoje, são vendas clandestinas, porque não tem outro jeito. Então, se tivermos um posto de combustível aqui, será muito melhor para nós. Toda pesquisa deve ser autorizada e em conjunto com a comunidade. Foi bastante discutido esse tema aí, que todos os pesquisadores que chegarem na região, ou nas nossas comunidades, sejam de comum acordo com a comunidade. E muitas vezes eles chegam, a gente nem conhece, às vezes não entende nem o que eles falam. Você já. Fortalecimento das organizações sociais. Esse também é um ponto que é muito importante. As nossas organizações sociais, muitas vezes por falta de conhecimento, a falta da capacitação, elas acabam sendo fundadas e depois elas fundam e afundam, E aí a gente não tem como trabalhar essas instituições, por falta às vezes de conhecimento, de capacitação.
certificar os produtos do BADIC já, a fiscalização ostensiva, energia de qualidade, já falamos, agora chegamos no dinheiro. Para todo e qualquer projeto que a gente possa desenvolver aqui na região, precisa do dinheiro. E também citamos aí a parte do financiamento. Temos alguns financiamentos, mas muitos deles, a burocracia é muito grande, a gente acaba não conseguindo acessar esses recursos. Portos, estrutura de comercialização. Foi citado lá também que nós precisamos aqui no BADIC de ter um porto, né? Uma estrutura para que se possa fazer o embarque, desembarque de produtos. Implantação de uma escola técnica agrícola, né? Este é um sonho de muitos nossos daqui da região do BADIC. Como temos a mais próxima que tem é São Joaquim do Pacuí, acredito que se a gente conseguir um dia realizar esse sonho, melhora muito mais a nossa qualidade de vida aqui no arquipélago do BADIC. Fábrica de beneficiamento dos produtos naturais, é isso? Isso. A gente sabe que se a gente for buscar todos os nossos recursos que nós temos aqui na região, das nossas matas, se for desenvolver através de pesquisas, a gente vai descobrir muita coisa que possa gerar emprego e renda para as nossas comunidades. Trabalhar projetos relacionados aos recursos naturais, associações. Já falamos da questão das nossas associações e trabalhar projetos relacionados, com certeza, eu acredito que com o apoio já das entidades governamentais que já trabalham aqui no BADIC, no caso RURAP, IEF, IMAP, se o poder público der apoio, porque a gente sabe que também os técnicos que chegam aqui no BADIC, né, eles têm muita dificuldade, né, através da falta de estrutura, e acabam não atendendo o que realmente a comunidade precisa. Então precisa desse apoio para os técnicos que desenvolvem suas atividades aqui no arquipélago do BADIC. Terminamos de uma? Bom, então foi mais ou menos isso aqui que o grupo colocou. Eu acredito que ainda vem muita coisa melhor ainda, mais para que a gente possa fortalecer essas nossas ideias. Mas eu vou passar para o companheiro aqui para que a gente possa completar mais um pouco. Ok, só uma questão de complementação realmente. Tem uma coisa aqui que me chama a atenção, a questão da criação do búfalo, né, desse discute. Não é de hoje que se comenta a situação da criação do búfalo, que é meu ponto de vista, a criação do búfalo, eu vejo assim mais uma questão negativa do que positiva. Apesar de você recolher financeiramente, e é uma questão alimento, né? Vem do leite até a carne. Mas para mim, que gosto da natureza, como uma questão máxima, eu acho que é mais negativa do que positiva. Sinceramente, eu acho que é hora sim de você começar a rever, pelo menos de você conseguir assim estabelecer uma norma de quantidade por propriedade, né? Não sei, porque sinceramente nós, na nossa qualidade, por exemplo, eu sou criador de búfalo. Nós temos no nosso terreno uma média de 300 a 400 redes, mas que se nós for ver o que já aconteceu na nossa própria terra, é negativo. E para o grande produto, para o grande criador, que são os empresários, eles realmente sobrevivem disso, e nem tanto porque eles sobrevivem mesmo de projetos. Para eles não significa nada, porque eles nem no mato vão, né? Eles não trabalham com peixe, né, com a própria carne. Eles criam aqui, moram em São Paulo, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é caso para se pensar assim. Uma outra coisa que me chamou a atenção, essa questão da pesquisa. Ontem eu esteve colocando no grupo essa questão pesquisa. Eu trabalhei 4 anos na frente dessa mesma associação, Ancap, no Arraial, há 3 anos atrás. Eu mesmo fui guia turístico de muita gente que chegou a fazer pesquisa na época. Pessoas de outros países, como Japão, França, né, Itália, e em muitos estados aqui dentro do Brasil,
que chega como santinho e a gente abraça rindo com o maior prazer. E hoje, com a experiência que eu tenho, eu digo quanta gente nós já erradicamos, o Bailique já erradicou, através de pesquisa, que só hoje, ontem, aliás, eu fui ouvir da boca do companheiro, né, que ele tira do nada, que nós nunca observamos, o quanto ele retirou da gente, ele sugou de nós tudo que queria, e o outro companheiro dizia, nós aqui ficamos plantando banana, né? Você é vindo de escada para os outros sem saber. Hoje, com a clareza que se colocou, é outra história, né, Paulo? É caso de se pensar, porque por isso que nós colocamos aqui. Se pensar, não estou falando só da minha comunidade, mas todos nós, como um todo, vai dizer que, né, saber como receber, de que forma essas pessoas, e ter assim, um pouco mais de atenção para não servir só de escada. Parabéns pela organização, viu? Obrigado. Sobre a fiscalização, o grupo colocou lá falta de fiscalização. Em que sentido e em que área está faltando fiscalização? O senhor Edmundo falou uma coisa que me chamou a atenção ontem. Os órgãos competentes, eles têm que dar a autorização e a fiscalização. Por exemplo, chega um cidadão aqui para instalar uma fábrica de palmito. Ele já vem com toda a autorização. Projeto pronto e tudo, porque ele tem dinheiro para pagar o engenheiro lá e fazer do jeito que ele quiser. Mas, na hora da extração, não tem fiscalização. Aí é um roubando do outro, do terreno do outro. E aí você não tem aonde recorrer. Por exemplo, nós não temos aqui o IBAMA, no Bailique. Não temos um posto do IBAMA aqui. Temos a Polícia Ambiental. Mas como agora eu acabei de falar, não tem estrutura. Não tem estrutura. Aí você vai e faz uma denúncia, eles não têm como atender porque não tem transporte. E aí, isso foi discutido lá no grupo, né? Então tem essa dificuldade aí, na falta de fiscalização, para que possa ajudar a comunidade a preservar pelo que é nosso. A questão do búfalo, inclusive isso já está detalhado no primeiro documento que a gente elaborou lá no Maracá, porque essa questão eu sofro na pele, isso que a minha comunidade foi totalmente destruída à margem dos rios, nossos peixes, jabuti, pirarucu, capivara, foi tudo embora, né? Então isso é muito gritante. Eu sou preocupado com a criação desordenada do búfalo, não só na minha comunidade, mas na Amazônia como um todo. Porque isso é uma agressão devastadora e que, sinceramente, para nós que vivemos nessas localidades, não se tem proveito nenhum. Me questionava, a gente tem um leite e tem a carne. Sim, mas é a nossa parte que é a natureza, como é que fica? Né? Hoje nós estamos sofrendo isso na nossa pele e eu sou favorável a isso que vocês colocaram aqui. Obrigado. Paulo, entra na frente aqui, Paulo, porque eu estou gravando. Eu não sei, mas eu tenho uma vaga impressão que vocês de fora têm essa compreensão. Ele falou aqui que eles criam o búfalo e a família, vocês têm, a família tem em torno de 300 cabeças de animais, assim como tantas outras comunidades têm. Criar búfala pelas famílias do Bailique, ela na verdade ela é opcional, é como se fosse a poupança. As pessoas não têm que fazer investimento, das sobras que tem, terminam investindo no búfalo, né? E eu acho que a comunidade, ela não tem nenhum problema de fazer isso. O que precisa é nós encontrarmos mecanismos de manejo adequado para criar nas áreas de base. Nós temos um problema é esse. Agora, não tem nenhuma dúvida de que os grandes fazendeiros, eles precisam ter disciplina do poder público, porque como eles disseram aqui, quando eles chegam aqui, eles chegam com as autorizações, tudinho, com a terra comprada, e aí não tem limite. Quanto a terra aguenta, eles vão colocando lá. Então, quanto maior a manada, o estrago é maior.
né? Mas criar búfalo pelas pequenas comunidades termina sendo uma opção de guardar o pouco que resta para a comunidade. Dia mais uma vez, desde ontem um trabalho incansável que está tendo aqui o povo do Bailique. Assim, eu faço igual o Trindade. Isso é uma satisfação muito grande e é um desafio para a gente. É um desafio porque eu moro numa unidade de conservação que é a Reserva Cajari, em qual o senhor Tomé de Souza Belo, vários outros companheiros, lutou, brigamos, que a Jari estava tomando de conta com a criação de gado. E nós tínhamos uma liderança lá dentro, que era a nossa oposição, nós andávamos com eles, nós até esconder eles da Jari para não ser capturado, a gente fez, que queria até andar. Então, o que eu vejo hoje, aquilo que o senhor Paulo falou, tem que trabalhar um plano de manejo, mas muitos não sabem cumprir com isso, que hoje a Reserva Cajari, nós retiramos o gado da Jari e o próprios companheiro, presidente de instituição, que estavam na luta conosco, hoje são o maior pecuarista que tem lá dentro. Nós temos presidente de associação lá dentro, que nós temos hoje com 1.500 cabeças de búfalo. Entendeu? Nós temos isso. Dentro da Reserva Cajari. Entendeu? Então, veja isso. A gente tem que trabalhar como... E não respeitaram. Quando foi para nós tirar a Jari lá de dentro, que estava se manifestando para criar búfalo lá dentro, que a gente chama de pecuarismo, a gente fez um trabalho em 94, Edmundo acompanhou, o São Tomé acompanhou como sindicato o plano de utilização da Reserva Cajari. Eles, os próprios criadores, acompanharam também, porque para a gente retirar isso, tinha que fazer um plano de utilização. E os próprios companheiros acompanharam. Então, viu, senhor Paulo, quando se fala nisso, que foi colocado no plano de utilização? Sim, os moradores vão ter esse fundo que o senhor falou. É um fundo que ele tem, uma sobrazinha com uma cabeça de búfalo tem lá. Mas de começa com 2, começa com 3, começa com 4, aí o companheiro já não vai mais ter mais, aí vai por 5, aí depois a carreira continua. Então precisa se trabalhar sim. Um limite de ter a quantidade que cada um pode ter dentro daquela região. E ontem, por infelicidade, conversando com a companheira do CEMIBio, que está bem aqui, que cuida que trabalha com as unidades de conservação, ela me disse assim uma palavra que me deixou mais confortável, que parece-mente que deram um prazo e o prazo já se esgotou, vai ser retirado o gado lá de dentro. Ela é mais ou menos isso que ela me colocou. Então, acho que a gente vai dar uma retirada. Eu sei, vai doer muito, porque tem vários companheiros que estão começando, tem 2 cabecinhas, tem 3, mas na hora que os homens chegaram lá dentro, porque a gente trabalhou, a gente lutou, conversamos, fizemos reuniões com as comunidades, explicando para eles, mas alguém estava incentivando, não, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. E parece que agora a gente... Lá é uma reserva. E as reservas biológicas do estado do Amapá, a reserva do Piratuba tem mais de 15 mil cabeças lá dentro. A reserva biológica do Maracá... Paulo, no microfone, Paulo. No microfone, Paulo, lá no meio. Então tá ok. Então era só isso que eu queria deixar claro, mas vocês têm toda a razão, porque a criação de gado é um absurdo. Você vê o desbastamento que a gente perde, aquela nossa água em qual a companheira dali da CINS, que era da CINS antes, que hoje está lá em outro, acompanhou conosco uma equipe médica, até o próprio médico foi para lá descer, porque é uma devastação, o gado fica solto lá, não tem limite. Que eu acho que sim, cada criador tem que ter a sua criação. Mas vamos supor, vamos criar numa área sacada? Eu acho que tem que ser isso. Entendeu? Eu sou de acordo, sim, mas nós que cerque as suas áreas, mas não criar solta aí, a Deus dará. Porque o povo do agricultor não pode plantar um pé de mandioca, o burro vai dar conta. Então era isso mais ou menos o meu esclarecimento. Obrigado. Então, pessoal, o Paulo falou aí sobre a reserva do Piratuba, né? Quando estava no GTA, eu participava direto do conselho da reserva do Piratuba, né? Então lá existiu naquela época, nós tínhamos lá dentro 35 mil cabeças de
de búfalo dentro da reserva. E lá, vocês sabem que lá tem o pessoal da Federação da Pecuária, todo o processo, a Associação da Araguari, que é só pecuarista, tá? E lá chegou uma conclusão justamente isso, que o búfalo, por exemplo, ele consome uma faixa de 2 hectares de pasto para cada búfalo. E lá eles determinaram, tiveram algum questionamento e determinaram que cada morador da Foz do Araguari, da beira do rio do Araguari, só podia, como é 100 hectares que eles têm de tamanho da área dos terrenos deles, os que não são pecuaristas, né? Então são 100 hectares, então só podia criar 50 búfalos, só pode criar 50 búfalos. 50 cabeças. No momento que passa 2, 3 mais, tem que vender, tirar alguma para ficar naquela coisa, uma situação. E a outra é cercar toda a área. Tem que cercar toda a área, porque não pode deixar criar búfalo soltado aí no coisa para sair. Então a gente vê a moto geral, por exemplo, aqui, quem conhece o caminho da moto geral aqui sabe. Eles cercaram tudinho, à beira do rio lá, da moto geral, né? Tá lá o capim, todo o mato da foz do rio, tá tudo dentro do rio, capim, ouro, tudo tá lá, o búfalo não desce para comer aquilo lá, ele come no pasto dele. Então foi o que aconteceu lá, que eu quero colocar para vocês. Lá já foi distribuído dessa forma lá. Então não se pode criar mais os moradores lá que tem gado, não pode passar. Quem é 100 hectares é 50 búfalos, só que ele pode trabalhar cercado na área, cercado com pasto. Obrigado. Fala, tua vez agora. Né? Aqui, ó, tá bem aqui, né? Energia, qualidade e financiamento. Eu queria que o grupo discutisse aí sobre o financiamento. Nós temos financiamento agrícola hoje aqui, nós temos financiamento. Eu queria entender se os financiamentos eles não estão adequados, né? Ou precisa se adequar, o que é que falta aí nessa questão do financiamento? É aumentar o valor do financiamento, ou é adequar de acordo com as atividades produtivas, ou os beneficiários desse financiamento, eles precisam ter um melhoramento na capacitação, enfim, eu queria entender. Eu acredito que falta melhor esclarecimento, porque a gente sabe que existe financiamento, né? Mas, por exemplo, existe para pesca, existe para apicultura, para agricultura, só que os produtores muitas vezes eles não conhecem essa linha de crédito, né? Muitos deles por falta de interesse, porque quando você, por exemplo, o governo fornece ou manda técnicos para fazer um seminário ou para qualquer tipo de orientação para os produtores, é uma minoria que vem, né? Aí não tem o conhecimento, se você não conhece os caminhos, você não sabe nem por onde entrar. Eu acredito que existe sim essa linha de crédito, mas muitos dos produtores eles não têm conhecimento e às vezes a burocracia também ela é muito grande e a pessoa acaba tendo medo, né, de encarar. Escutou? A sugestão aí seria... Eu entendi a preocupação do Paulo, né, em relação à questão do financiamento, que parece assim que não existe, né? Sim. Não é isso? Sim. Então a sugestão seria, em relação ao financiamento, tem alguém Aqui. Acho que a sugestão aqui em relação ao financiamento, considerando a fala do companheiro, seria a questão de garantir, proporcionar, né, capacitação para os moradores, né, para que eles possam acessar o financiamento. Porque na linha de crédito existem, mas falta o conhecimento. Ora, porque esse conhecimento não chega até a comunidade, ou quando chega, ele não é estimulado a vir participar para adquirir esse conhecimento. Eu concordo com o que o Paulo está colocando, mas nós temos uma dificuldade muito grande dentro do nosso estado com nossos técnicos. Não estou dizendo desses que estão entrando agora, que estão entrando recente agora, que isso precisa ser cortado. E muitas vezes o próprio produtor sabe que tem financiamento, o técnico sabe que tem financiamento, mas eles fazem de goela abaixo, entendeu? Eles fazem de goela abaixo. Primeiro, tem muitos técnicos que vem, chega aqui com o produtor e não é funcionário público, ele é técnico mesmo para fazer o projeto. Chega aqui com o produtor, olha, tem
o governo está financiando isso para o produtor. Mas em cima disso, o pobre do técnico, o pobre já fica empenhorado com ele. Já fica empenhorado com ele, porque tem que deixar 5% ou 10% já para o técnico. Aí tem que deixar 5% lá para o banco, onde ele vai ser financiado. E o pobre do agricultor, ele já pega só 70%. Quando ele pega os 70%, mas na hora que ele pagar, ele vai pagar os 100% que ele fez no empréstimo de lá. Então, isso é muito gravíssimo, a gente tem o conhecimento disso, a gente como CNE tem o conhecimento disso e sabe que isso é gravíssimo, entendeu? E quando às vezes é o técnico do governo que vem fazer, às vezes ele faz para o companheiro, aí o companheiro acessa e ele deixa para lá, ele não vai dar mais da assistência.